Em cada história que a gente conta tem uma mesa no meio, uma panela no fogo, um cheiro que atravessa a casa. A comida aproxima, acolhe, marca o tempo e diz muito quem somos e de onde viemos. Em cada receita passada de geração em geração tem uma história de família, de território, de adaptação e de afeto. E muitas vezes tem também resistência. Porque escolher o que se come e como se come é também escolher o que se preserva, o que se valoriza, o que se transforma em memória. Neste quarto episódio da série sobre comida do Conexões Inerentes, a gente vai conversar com alguém que entende isso com profundidade, não só porque estuda ou ensina, mas porque vive isso no dia a dia. Mara Salles, chefe de cozinha e fundadora do restaurante Tordesilhas em São Paulo, é a nossa convidada de hoje e uma das grandes vozes da gastronomia brasileira. Numa época em que muita gente olhava para fora buscando referências, ela olhou para dentro, para os ingredientes, os modos de fazer, os saberes populares que formam a base da nossa cozinha. Com coragem, delicadeza e muita pesquisa, Mara construiu uma trajetória que ajudou a colocar a culinária brasileira no centro da mesa, enfrentando preconceitos, rompendo barreiras e mostrando com firmeza e afeto que o Brasil tem, sim, uma gastronomia rica, diversa, potente e digna de ser celebrada. Hoje ela compartilha com a gente um pouco dessa jornada, porque entender o valor da comida é também entender o valor das histórias, das pessoas e dos territórios que ela carrega. Então chega mais, porque a conversa de hoje vem temperada de memórias, de saberes e sabores e muitas ideias para a gente pensar. A Mara Salles, pessoal, nasceu em Penápolis, interior de São Paulo, e passou a infância em uma fazenda entre Penápolis e Promissão. Filha de Adriano Salles e Encarnação Simão Garcia Salles, mais conhecida como Dona Dega, Mara teve contato desde cedo com a cultura e a tradição da cozinha caseira. Aos 11 anos, mudou-se com a família para São Paulo, onde iniciou sua trajetória profissional em diversas áreas antes de se dedicar à gastronomia. Em 1990, fundou o restaurante Tordesilhas, que se tornou referência na valorização da culinária brasileira tradicional. Além de chefe e proprietária, Mara também é professora e pesquisadora. Autora do livro Ambiências, Histórias e Receitas do Brasil, que recebeu o prêmio Jabuti de Gastronomia em 2012, Mara é reconhecida por sua dedicação à pesquisa e resgate de técnicas tradicionais da culinária brasileira. Seu trabalho inclui viagens pelo país para conhecer ingredientes, formas de preparo e histórias de cozinheiros e produtores locais. Mara, que alegria te receber aqui no Conexões Inerentes. Quero te agradecer de verdade por dedicar um tempinho para conversar com a gente e topar compartilhar um pouco da sua vivência, da sua trajetória nesse mundo tão interessante, né? Tão rico da cozinha e da gastronomia. Então, Mara, seja muito, muito bem-vinda. E hoje quem vai nos acompanhar nessa conversa é a Joana Rodrigues, parceira e já conhecida de vocês por aqui, e que juntos vamos conduzir esse papo com a Mara. Então, Mara, eu tô super animado para te ouvir, até porque eu gosto muito de me aventurar na cozinha também. E o ato de cozinhar carrega muita coisa, né? Tem afeto, tem memória, tem criação, mas também tem muito trabalho, muitos esforços, né? E desafios. Então, para a gente começar a nossa conversa, Mara, eu queria te ouvir um pouco sobre a sua história na cozinha. Como é que tudo isso começou para você? Como isso foi virando caminho na sua vida? Eu não nasci cozinheira, eu quis ser muita coisa na minha vida, quis ser artista de teatro, Joana sabe disso, quis ser sanfoneira, quis ser guia de turismo, eu quis ser um monte de coisa. A cozinha nunca foi o meu foco até eu estar madura. Eu nasci na roça e, embora minha avó com descendência italiana fizesse pão,
massas deliciosas em casa, numa maquininha de 1900 e nada, eu não tinha esse interesse por ajudar minha avó. Aquele mundo, né, aquele horizonte que não acabava nunca, era muito grande para eu ficar fechada dentro de uma cozinha. O meu interesse pela cozinha foi bem mais tarde, porque a minha mãe sempre foi uma figura muito talentosa, uma cozinheira delicada, aplicada, fazia coisas incríveis com muito pouco, o que era muito curioso, porque imagine uma família grande, com 8 filhos, sempre tinha um agregado aqui em São Paulo, para cozinhar para toda essa gente, não era fácil. Então ela pegava a xepa da feira, negociava com os feirantes, dava bolinho de chuva para eles, que tinha uma feira exatamente na porta da minha casa. E a minha mãe levava para casa o que tinha de pior, né, no sentido, o que todo mundo pensa que é pior, o que a gente sabe que é melhor. E ali ela fazia coisas incríveis, como, por exemplo, ela fazia uma sopa de pele de bacalhau, sabe aquela parte do bacalhau que todo mundo descarta, que a feira descarta? O feirante dava para ela, e ela cozinhava aquela pele de bacalhau com grão de bico, e ficava uma das sopas mais extraordinárias que eu já comi na minha vida. E minha mãe sempre foi admirada pela família toda e por vizinhos, todo mundo sabia que minha mãe era a tal na cozinha, né. Embora ela fosse uma caboclinha, assim, muito doce, Joana conheceu minha mãe, era uma figurinha doce. E numa das viagens que eu fiz para Ouro Preto, trabalhando como secretária executiva de um grande banco, eu não estava feliz com o meu trabalho. E aí fui a um restaurantezinho pequenininho, com um conceito muito incrível, onde as pessoas chegavam, sentavam, comiam, saíam, se juntavam ali numa única mesa, e a cozinheira, uma mulher forte assim, com uma cara meio engraxada de óleo, mas com uma cara feliz, distribuía comida, entrava na cozinha, trazia comida, e eu olhei para aquela mulher e eu falei: "Eu quero ser feliz como essa mulher". E cheguei na minha casa alucinada com essa ideia, alucinada. E falei para minha mãe: "Mãe, vamos montar um restaurante?". E a minha irmã estava do lado e falou assim: "A minha irmã enlouqueceu e vai levar minha mãe junto para o abismo". Aí, 3 meses depois, nós estávamos com um restaurantezinho aqui em Perdizes, montado. Isso foi em 1986. Foi uma trajetória árdua, muito difícil, eu não recomendo. Hoje eu acho que as pessoas precisam se inteirar. Naquela época não tinha nenhum curso, nenhuma não tinha internet, não tinha livros. Os livros que eu tinha eram livros muito ruins, não tinham publicações boas. E aí fomos, né, fogo e gasolina. Minha mãe depois me revelou que o sonho maior da vida dela era ter um restaurante. E ali começamos com histórias lindas e tristes, né, principalmente questões financeiras, né, que nós padecemos muito, e fomos aos poucos, aos poucos, aos poucos, aos poucos, e conseguimos chegar onde chegamos hoje. Acho que eu fui muito resistente, minha mãe também, nunca me abandonou, sempre ficou do meu lado. Foi, assim, um exercício de resistência, eu nem recomendo tanto. Acho que foi um jeito meu, mas eu acho que pode ter caminhos mais fáceis, né. É que também eu vim numa época muito difícil. Depois, em terra de cego, quem tem um olho é rei, eu já tinha pesquisado bastante a cozinha brasileira, sempre querendo mostrar que a cozinha brasileira era rica, né. Imagine
um país com essa dimensão continental que nós temos, com diferenças sociais, climáticas, eh, econômicas, tanta diferença geográfica, traz para a gente uma diversidade que pouquíssimos países no mundo têm. Pouquíssimos. E ninguém sabia, eu já sabia um pouquinho sobre isso, ninguém sabia. Aí comecei, fui convidada para dar aula na primeira universidade de gastronomia do Brasil, que foi em Embi Morumbi, quando eu desenhei a grade do curso de gastronomia, numa época em que os estudantes que se inscreveram na escola estavam ávidos pelas cozinhas asiáticas, europeias, e ninguém tinha esse interesse, né, pela cozinha brasileira. Ninguém. Me lembro que nenhum aluno tinha interesse pela cozinha brasileira. E foi trazendo alguns ingredientes, falando, contando histórias, relatando esse universo brasileiro que eu já conhecia um pouco, né? Contando meio, usando um pouco da literatura que eu tinha, né? Contando histórias e tentando envolver esses alunos, coisa que felizmente eu consegui. Tanto que meses depois, um monte de gente queria fazer estágio comigo e tinha fila na minha porta de estagiários. E veio na sequência uma onda muito valorizadora da cozinha, que eu abri esse caminho, mas depois, paralelamente, começou a rolar essa história. O Alex Atala, por exemplo, que foi um representante importantíssimo da nossa cozinha brasileira, começou a fazer uma cozinha autoral, com a cozinha num caminho um pouco diferente do meu, que eu sempre trabalhei com a cozinha tradicional e não só realizando a cozinha tradicional, mas me inspirando também. Porque eu acho que é muito importante a cozinha ser representada por um prato tradicional. Quando você vai a um restaurante, que você vai conhecer uma cozinha, sei lá, uma cozinha taiwanesa, por exemplo, e que você não tem uma representação tradicional na mesa, você sai só uma representação autoral, por exemplo, não me parece um caminho muito certo de se contar a história de uma cozinha, ou de fazer uma representação desta cozinha, né? Mara, ouvindo você falar sobre os desafios aí do começo aí da sua trajetória, né? Eu fico pensando no quanto esse caminho exigiu muita coragem da sua parte, né? Você estava entrando num universo que naquela época era quase todo dominado por homens, né? E ao mesmo tempo você escolheu valorizar a culinária brasileira que ainda não tinha o prestígio que tem hoje, né? Como foi para você se colocar nesse meio como mulher, como alguém que apostava numa cozinha que muita gente ainda não enxergava valor nisso? Eu acho que alguns preconceitos, né, o que me doía mais, né, hoje já essa ferida já está curada, mas o que me doía mais no início era ouvir ou sentir que algumas pessoas pensavam que comida brasileira se come em casa, que comida brasileira é arroz e feijão. Então, esse tipo de preconceito eu fui militando nessa área, né, e tentando mostrar. Eu dei aula na Inhimbi Morumbi, eu fui a pessoa que desenhou a grade do curso de cozinha brasileira, lá em 1900, no final dos anos. Não, na Inhimbi Morumbi foi no final dos anos 90. E quando eu entro numa universidade de gastronomia recém-inaugurada, com muita gente inscrita no curso, desejosos de ter aula com os chefes asiáticos, italianos, né, europeus em geral, e eu entro nesse mesmo grupo para falar de uma cozinha que era muito desvalorizada. Eu entro com bastante força, assim. Acho que eu tive que
subir num salto e tentar convencer aqueles jovens de que o Brasil não era só isso, não era só o arroz e o feijão, a farinha que eles comiam em casa. E comecei a me virar e começar a trazer ingredientes para eles conhecerem. Eles não conheciam praticamente nada, como a própria escola não tinha ainda conhecimento desses ingredientes. E a gente foi com os recursos que tínhamos na época, né? Vem, e vamos dar uma aula hoje de cozinha amazônica. Não chegava o ingrediente, mas a gente ia se virando, ia se mexendo. E acho que também eu sou uma pessoa que gosto muito de contar história, e eu começava a falar um pouquinho desse Brasil que eu não conhecia tanto naquela época, mas tentando sensibilizar aquelas pessoas, fazer com que eles sentissem um pouco de desejo de conhecer esses lugares onde eu já tinha ido, esses ingredientes. E aí eu começo a surfar numa onda muito boa, porque nesse momento também surge o Alex Atala, que é o nosso grande chefe, e começa a falar de ingrediente brasileiro. Começam a surgir vários movimentos, por exemplo, o Mocotó, que é um restaurante de comida nordestina, de comida de raiz nordestina, que a gente tanto gosta. A gente vai para o Mocotó e começa a criar os professores. Eu fui a primeira, eu tenho certeza, porque o Rodrigo retrata isso. Nós começamos a mostrar para as pessoas a delícia que é uma cozinha nordestina, por exemplo. Aí começam aí pessoas aqui do centro, lá para a Zona Norte, lá para a Vila Medeiros, frequentar o restaurante do Rodrigo, que é, de certa forma, um pupilo meu, e hoje somos grandes amigos e trabalhamos nesse sentido, nesse mesmo propósito. Então quer dizer que o Rodrigo é seu pupilo, que bacana. Eu não sabia Sim, disso. sim. Ele, na verdade, ele não conseguiu entrar, tinham duas turmas, e ele se inscreveu e a turma dele era diferente da minha, mas ele estava sempre por ali. Depois nós nos aproximando muito. Ele vivia. Ele diz que o primeiro restaurante onde ele usou um guardanapo de pano foi o Tordesilhas. Então, ele tinha um sonho assim de fazer uma comida brasileira, embora ele acabou fazendo uma cozinha linda, que é a cozinha que o pai trouxe, que ele tornou pública e contribuiu enormemente para a cozinha, principalmente para a cozinha nordestina, né? Se tornar uma cozinha de vanguarda, de momento, assim. Foi muito importante o trabalho dele. Escutando tudo isso que você contou, Mara, dá para ver que você precisou realmente de muita coragem, né? Muita vontade mesmo para fazer a cozinha brasileira ser valorizada, né? Ah, eu acho que é uma determinação. É, eu sou muito curiosa e sou muito determinada, muito mais antes, né? Antes eu era mais aguerrida ainda, e eu tinha sempre isso muito claro para mim. Eu quero mostrar que o Brasil não é isso, né? Acreditem, até hoje tem muita gente que não conhece nada do Brasil. Outro dia eu me flagro na internet uma socialite dizendo o que, recomendando a alguém o que ela deveria fazer para receber um americano não, um estrangeiro. Aí ela disse: não vão fazer uma comida pesada brasileira, como uma feijoada, uma carne seca, um bobó. Não vão fazer isso. Aí eu tive que entrar na parada e mostrar por A mais B que ela estava bastante delicadamente. Eu não gosto, eu não sou ativa nas redes de jeito nenhum,
mas eu fiz um texto que provavelmente fez ela pensar. Essa militância, Mara, se a gente pode chamar assim, né, ou seja, essa preocupação, sobretudo, com essa ideia, né, de que a comida e a cultura brasileira precisam ser conhecidas e reconhecidas, te acompanha por essas 4 décadas de atuação, aqui no Brasil e fora do Brasil também, né, Mara? Um desses eventos que eu queria trazer um bocadinho aqui para você contar um dedinho de história, em relação àquela empresa aérea que lhe convidou para que você fizesse, então, o cardápio, né, dessa empresa aérea absolutamente brasileiro, não foi assim? Sim, essa companhia era a KLM, uma companhia holandesa, uma grande companhia holandesa, que estava com um projeto chamado Experience, e eles colocavam a bordo comidas específicas de determinados lugares. E quando foram fazer a comida da América do Sul, sondaram algumas pessoas e eu acabei tive a grata surpresa de assinar esse cardápio, onde durante algum tempo, eu não me lembro se eram 3 meses ou 6 meses, o meu cardápio, um cardápio brasileiro, muito brasileiro, logicamente adaptado à logística do catering aéreo, que é um absurdo, assim, a logística é muito complexa, e eu tive esse cardápio assinado por muito tempo. E depois, inclusive, me falavam: olha, aquele prato que você criou, ele continua sendo apresentado. E para mim, né, aqui do Brasil, quando eu cheguei lá em Amsterdã, que eu fui para o catering da KLM, uma coisa gigante, a gente não tem dimensão do que é um catering de uma companhia. E que eu via saindo um monte de caixinha com a minha foto, assim, eu falei, meu Deus, milhares, assim, numa máquina, plá, 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 plá. Eu falava, meu Deus, eu não queria essa exposição. Mas, enfim, foi o que aconteceu. E foi um cardápio que foi muito apreciado e até hoje tem prato. Até hoje não sei, mas até bem pouco tempo eu sabia que tinha pratos meus ainda no catering deles. Aí eu tive que ir para lá várias vezes para ver como é que ia ser, para adaptar, para questão dos ingredientes, enfim. Mas foi muito importante. É uma experiência que não é todo mundo que passa por isso, né? Ter um cardápio. E é uma coisa meio que complexa, né? Porque você tem que pensar em várias variáveis aí num voo, né? É, eu É não muito tinha interessante. ideia do que seria. No começo eu achava que eu ia estar servindo tacacá em cuias, assim, no meio no corredor do avião. Claro que estou falando um pouco em brincadeira, mas quando a gente percebe a dificuldade de um catering aéreo, mas foi interessante que descobri que essas companhias, e mesmo, né, a Holanda, por exemplo, tem facilidade em comprar mandioca da África, da Costa do Marfim, e mesmo aqui da América Central. Foi aí que eu fui adaptando esses ingredientes, porque a mandioca daqui não é igual à mandioca da Costa do Marfim, né? Difícil, você tem que adaptar o prato, ajustar a receita. A farinha de milho também, que eu nem sabia de onde vinha, mas era uma farinha diferente, quase uma polenta. E aí a gente tinha que ir adaptando. E foi assim que foi feito. Agora, Mara, eu preciso te confessar uma coisa. A primeira vez que eu fui ao Tordesilhas, quando eu olhei o cardápio e vi escrito pudim de tapioca com baba de moça, eu pensei, cara, você tem que provar isso. E ver uma sobremesa, né, com um apelo tão brasileiro e com esse som das palavras que parecia música, né? Pudim de tapioca com baba de moça. Meu, não deu para resistir.
E sem dúvida foi uma experiência que eu nunca esqueci de tão especial que foi. E depois disso eu voltei outras vezes no Tordesilhas para provar outras delícias lá do cardápio. Mas aproveitando essa deixa do pudim, Mari, eu queria que você contasse um pouco sobre o processo de criação desse prato em especial e como é para você criar um cardápio, né? Como é esse processo? De onde vem a inspiração? Olha, a inspiração, ela está presente em todo momento. Acho que ela é fruto da curiosidade, em primeiro lugar. A minha fonte são as casas, as pessoas e a comida popular. Foi nesse reduto que eu consegui entender a cozinha brasileira e trazê-la para dentro do meu restaurante. Para te dar uma ideia de como é o processo criativo, a gente não é assim um Dali da vida. Nós somos pessoas cujo processo de criação é muito doloroso, principalmente dentro de um restaurante, porque não vale só você pegar um ingrediente extraordinário e falar, eu vou fazer isso e isso vai criar eu vou fazer uma sobremesa extraordinária e vou arrebentar no cardápio. Primeiro, você precisa saber se aquele ingrediente vai estar disponível a todo tempo que você mantiver aquela sobremesa no cardápio. Segundo, tem a operação. Essa sobremesa é uma sobremesa fácil fácil de soltar no momento em que a casa está bombando? Se não for, a gente não pode servi-la. Outra coisa, qual é o custo que essa sobremesa vai ter para mim? Eu terei clientes para pagar essa sobremesa cara, do jeito que está esse ingrediente, ou transportando de tão longe, por exemplo? Então, o processo criativo, a gente não é tão livre assim para criar, ele vai se afunilando. E quando você desembesta a querer fazer muita novidade, entrar numa onda novidadeira, você pode se estrepar, porque aí a conta pode não fechar, a cozinha pode não funcionar, enfim. Mas a gente, com 35 anos de experiência, já aprendeu bastante sobre isso. Eh, a primeira coisa que me vem à cabeça antes da criação é a viabilidade dela na minha operação. Mas tem muita coisa que eu faço ficar viável pelo amor, pelo entusiasmo que eu tive com algum ingrediente, e a gente faz de tudo para que aquilo aconteça. Você está falando do pudim de tapioca? O pudim de tapioca, felizmente, é uma coisa muito simples. A tapioca é um subproduto da mandioca e nós temos várias farinhas de mandioca oriundas de técnicas diferentes, de variedades de mandiocas diferentes, de maneirismos, né, de fazer. Boa parte da mandioca que nós temos hoje no Brasil, ela é a melhor mandioca, vamos dizer assim. Ela é feita em casas pequenas, em casas de farinha onde estão escondidas essas joias. As farinhas industrializadas, me perdoem esses produtores, mas eu não uso essas farinhas porque elas não dão o resultado de qualidade que eu procuro na minha cozinha. A tapioca é um subproduto da mandioca. No processo de fazer farinha, a mandioca é ralada, espremida, e o líquido que cai dessa mandioca, quando se recolhe num recipiente, esse suco dessa mandioca espremida, para depois se fazer a farinha, o polvilho ou a goma, como se chama em vários lugares aí do Brasil, vem junto com ela. E ele se sedimenta no fundo do recipiente que está colhendo esse líquido. É um pó
finíssimo, que depois é tratado de várias maneiras. Tem a tapioca flocada, tem a tapioca grumosa, a tapioca, como é um sal grosso, por exemplo, que é a granulada que a gente usa para fazer o nosso pudim. Mas quando a gente está fazendo um pudim de tapioca, a gente está usando como matéria-prima a mandioca, um subproduto da mandioca, que é delicioso. Por isso que você gostou tanto do nosso pudim. Vamos aproveitar e falar um bocadinho, de um tema, Mara, que é tão caro para gente, acho que para a sociedade, para você, que você começou essa conversa, ainda não estávamos gravando, sobre sustentabilidade. Você, quando fala, com esse carinho e com esse conhecimento desses ingredientes, acho que é muito importante ouvir a sua voz em relação a sustentabilidade dos alimentos, sustentabilidade desses atos, né, de como você estava nos relatando, de ter a oportunidade de ter um pedacinho de terra e cuidar da terra para que a terra lhe dê e nos dê alguns ingredientes que vão para o Tordesilhas. Então, queria que você falasse um pouco do que você acha desse cenário de sustentabilidade e trazer para a tua rotina. Bom, Joana, esse apreço que a gente tem por uma vida sustentável vem da roça, onde eu tive as minhas primeiras e profundas lições de gastronomia, né? A roça é muito sustentável. Então, acho que tem vários aspectos da sustentabilidade. A sustentabilidade social é aquela que eu dou muita importância. Nós temos no Tordesilhas hoje em torno de 25 funcionários. Eles são muito bem cuidados, são muito bem tratados, muito bem remunerados. E acho que isso é um diferencial. A gente procura fazer com que todos eles tenham condições de ter uma vida digna. A gente se preocupa com o que está acontecendo com a pessoa, com a família, né? E esse é um aspecto que eu me orgulho do nosso do aspecto social. Considerando que o Tordesilhas faz uma espécie de síntese ou de uma mostra de cozinha brasileira, a gente precisa trabalhar com ingredientes de fora, ingredientes amazônicos, ingredientes do Cerrado, ingredientes do sertão. Eu comecei em 1990, né, quando a gente começou a experimentar esses ingredientes. A realidade naquela época era muito diferente, e eu recebia tucupi, pirarucu, jambu. Talvez, certamente fomos os primeiros a trazer esses ingredientes para cá, e trazíamos em isopores, né? Muitos isopores. Ao longo do tempo, a gente começou a pensar o custo ambiental desses isopores, o custo ambiental do transporte aéreo, né, que carrega esses ingredientes tão longe, e aí a gente passou a, a buscar fornecedores que tinham alguma produção daqui ou que tinham uma logística de trazer esses ingredientes de uma forma mais racional. Então, essa foi uma decisão que nós tomamos em relação ao ingrediente. Um outro aspecto sustentável, por exemplo, é valorizar o pequeno produtor. Então, hoje nós sabemos, conhecemos um produtor de um boi no centro-oeste, em Goiás, um boi chamado curraleiro, que é uma raça que está em extinção, que é um dos primeiros bois que vieram para o Brasil. E esse boi é um boi de uma carne muito deliciosa, ele é muito resiliente, é um boi que tem mais rústico, tem uma anatomia muito diferente.
e a gente, por exemplo, adotou alguns cortes desse boi, porque nós queremos contribuir para que essa raça perdure. Por exemplo, o nosso queijo, que usamos num bolinho que é uma coqueluche ali nos jardins, que é o bolinho errado, feito com massa de mandioca, de novo a mandioca, ele é feito também com queijo artesanal, o queijo é da Serra da Mantiqueira, de um querido amigo, que inicialmente foi produtor e depois se tornou amigo de tanta parceria estreita que a gente tem com ele. E assim tem várias histórias, inúmeras histórias. Por exemplo, o nosso fornecedor de pirarucu já não é mais amazônico. Nós optamos por um fornecedor de pirarucu aqui de Miracatu, um japonês extremamente cuidadoso, que tem um criatório de pirarucu, e ele já nos atende há mais ou menos 10 anos com muita qualidade, com parceria e tratando os peixes da forma mais saudável possível, onde a gente pode confiar realmente no trabalho que ele faz. Mara, a gente já está caminhando para o final, mas depois de tanta coisa bonita, tanta coisa inspiradora que você dividiu com a gente aqui hoje, né? Eu queria te pedir uma palavrinha final para quem está ouvindo, especialmente para quem está começando agora na cozinha, jovens chefes, pessoas que estão se descobrindo nesse caminho, né? Teve algum conselho que te marcou lá no início, ou até algum tropeço que acabou te ensinando de alguma forma a encontrar sua própria voz na cozinha? Olha, eu acho que a resistência, em primeiro lugar, a curiosidade e, sobretudo, a minha generosidade. Eu me considero uma pessoa bastante generosa, eu me considero uma pessoa simples, sem frescura, sempre muito disponível. E quando eu comecei a dar aula na Anhembi Morumbi, eu não conhecia as técnicas francesas, técnicas europeias, asiáticas. E como o meu módulo era era um dos últimos do curso, eu tive eu tive o privilégio de aprender com os meus alunos, nomear todas aquelas técnicas e não tinha vergonha de perguntar, porque eles também já naquela altura já estavam bem envaidecidos de me ter como professora. Então, eu aprendi muito com os meus alunos sem nenhum problema, assim, aprendi bastante, eles aprenderam obviamente muito comigo também. Eu continuo aprendendo todos os dias, tive desafios, sofri machismo na minha cozinha, tive problemas financeiros graves, assim, que eu não vou relatar agora. Daria um livro, a gente começaria a chorar. Eu não recomendo, acho que o mundo de hoje é diferente. A única coisa que eu recomendo para o jovem chefe é que ele tente controlar um pouquinho a ansiedade e tentar construir uma coisa verdadeira, não atirar para todo lado, tentar esgotar alguns canais, como, por exemplo, um cardápio enxuto, um cardápio que seja coerente com o tamanho do seu restaurante, com a sua equipe, por exemplo. Eh, Valorizar a equipe, porque ela te levanta. Eu devo muito à minha equipe do Tordesilhas, devo muito a eles. Valorizar a equipe, eh, pensar sempre em não fazer algo muito impactante, novo, novidadeiro, porque isso pode impactar outras coisas, o meio ambiente, a sua brigada e o seu próprio negócio, por exemplo. Então, é conter a ansiedade, fazer aos poucos, ver o que já existe, tentar criar sobre uma determinada veia que o chefe vai seguir, mas tentando ir aos poucos e tentando sempre encaixar
naquilo que lhe é possível dentro do seu restaurante, da sua casa, do seu boteco, qualquer que seja. Então, Mara, a gente termina com essas dicas preciosas aí para quem está começando a trilhar esse caminho, né? Eu quero te agradecer demais, de coração. Foi uma alegria enorme ter você aqui com a gente hoje. Aprender com a sua história e sentir esse amor que você coloca no que faz foi realmente especial. Muito, muito obrigado por esse encontro tão gostoso, Mara. Queria agradecer vocês dois, Joana, eu já conheço, minha querida amiga. Eu queria agradecer muito a essa iniciativa da Conexões Inerentes. Foi um grande prazer participar. Eu sempre gosto de falar um pouco da minha história, porque sempre tem alguma coisa que pode transformar alguma coisinha. E eu acho que a cozinha é muito transformadora, né? A cozinha é muito transformadora. Eu acredito que as pessoas também podem se transformar na cozinha. Que gostoso foi essa conversa com a Mara, não foi? Então, se esse episódio te inspirou ou te fez pensar, conta pra gente. Coloca lá na caixinha de comentários do seu tocador de podcast ou manda uma mensagem no nosso Instagram. A gente adora saber como esses episódios estão chegando até vocês. E se você lembrou de alguém enquanto ouvia esse bate-papo, alguém que ama cozinhar ou que se interessa por gastronomia, compartilhe esse episódio. Espalhar essas histórias é também uma forma de valorizar a nossa cultura. E já deixa anotado aí, porque a semana que vem vamos continuar falando de comida e a nossa convidada vai ser a engenheira de alimentos Priscila Veiga dos Santos, da Unesp, que vai nos levar pelos processos que fazem parte do nosso dia a dia, da conservação à segurança dos alimentos, das embalagens, dos aditivos e da ciência e tecnologia dos produtos que escolhemos nas prateleiras dos mercados. Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu fico por aqui. Valeu demais pela escuta e por nos acompanhar. Uma ótima semana para vocês. Grande abraço. Valeu!